Bom dia a todos, bom dia a todas. E eu queria começar a minha explanação, melhor dizendo, a minha fala. Na verdade, a gente tem que estar em praça pública, diante desse sol. A gente precisa resumir um pouco daquilo que a gente ia falar. Mas eu queria começar dizendo que uma das características de um homem público é ter a sensibilidade extremamente aflorada para começar a enxergar determinadas mudanças de comportamento na nossa comunidade que às vezes as pessoas não estão vendo. Hoje é uma data extremamente histórica. Será uma data extremamente histórica para Ipirá. Pela primeira vez, olha que nós estamos aqui há quase 30 anos, pela primeira vez, uma multidão sobe a Avenida César Cabral, cantando o hino nacional, e naquela multidão, apesar de ser um evento puxado pela administração municipal, pela Secretaria de Educação, você via no meio do povo vários setores de grupamentos políticos de Ipirá. Grupamentos do Renova, grupamento de pessoas intituladas do outro grupo da Jacuzada, enfim. Pela primeira vez na história não existiu aquela coisa do boicote, aquela coisa do jacu, aquela coisa do macaco, ou do PT, ou do Renova. As pessoas deram as mãos, compreenderam pela primeira vez que é muito mais importante estarem unidas do que separadas. Aquela atitude menor, pequena, muitas vezes caracterizada como tupiniquim, graças a Deus nós estamos vencendo. E as pessoas percebem que a Universidade Federal que nós queremos trazer para cá não pertence ao governo do Dr. Ademildo, não pertence ao Partido dos Trabalhadores, não é do nosso agrupamento político, é uma universidade para os filhos e filhas dessa terra. Depois eu gostaria de parabenizar o grupamento Luta Camponesa pela consistência, pela determinação, por estar presente em todos os nossos atos, dando a maior força, qualificando inclusive a participação. E depois eu não poderia deixar de prestar uma homenagem, como foi dito aqui há pouco, não sei por quem, à fantástica secretária de Educação, Ramistela Santana, que daqui a pouco o pessoal vai titubear e terminar chamando de magnífica. Mas eu queria saudar o palanque, dizer que meu amigo Ângelo Almeida, suplente de deputado estadual, está ali, teve as contradições, chegou um pouco tarde, não deu para vir aqui para o palanque, mas saudar o deputado Jurandir Oliveira, deputado da Terra, que muito tem ajudado a Ipirá durante todos esses anos, enquanto ele é deputado. Dizer que a deputada estadual Neuza Cadori não está aqui nesse momento agora, porque ela teve que estar com os pais dela em Santa Catarina. Os pais dela hoje completam 60 anos de casado, e por conta dessa confraternização familiar, ela está lá
da terra dela, em Santa Catarina, e não pôde estar aqui no meio de nós. Porque com certeza, se a deputada Neuza aqui estivesse, estaria também aqui em cima desse palanque, porque é uma defensora, é uma entusiasta, é uma lutadora também da gente estar trazendo um campus da Universidade Federal do Nordeste da Bahia ou da Chapada, como disse muito bem o deputado Afonso Florencio. Ela estaria também fazendo essa defesa. E depois eu quero saudar o deputado Afonso Florencio. Afonso Florencio, que hoje já se confunde com a história do nosso município. Nunca, em época nenhuma, não é estar puxando o saco, a gente não precisa disso, nunca, em época nenhuma, nós tivemos um deputado tão determinado, tão respeitado, tão cheio de conteúdo, tão compreendedor dos problemas do Brasil e, sobretudo, da educação. Há poucos instantes deu uma aula aqui a respeito de criação de universidade e dizer que outro dia, a semana passada, para não falar de tantas coisas, o deputado Afonso Florencio falou: tem 1.600.000 lá na conta para Ipirá construir uma grande aguada de 10.000 horas para combater a seca, ou 2 aguadas de 5.000 horas. Ah, lá o tamanho, meu amigo Jaime, do tamanho da Lagoa das Pedras. Quando é ontem, deputado Afonso Florencio liga, a Caixa Econômica já está chamando para Ipirá receber a usina de asfalto, que foi uma emenda e uma conquista do deputado Afonso Florencio. E para completar, no dia 9 de maio, uma sexta-feira, aqui no Elofino, o deputado também vai estar aqui, porque ele conseguiu, com o governo do estado, que a gente calçasse do ginásio de esporte, indo para 20 até o bar de Bitonho lá embaixo, na boca da Nova Brasília. Então, ter um deputado como esse é uma coisa que verdadeiramente orgulha a gente. Então, em nome do deputado Jurandir Oliveira, em nome da deputada Neuza Cadori, em nome do deputado Afonso Florencio, eu saúdo a todos que estão no palanque, registrando e fazendo uma observação que a maior liderança política isoladamente do nosso município, uma das principais referências do nosso grupo, o doutor Antônio Colonese, terminou de chegar, mas só agora a gente pôde fazer a apresentação. Eu me sinto extremamente orgulhoso, mas orgulhoso por quê? Porque a nossa gestão está puxando o debate. A gente está fomentando a discussão, está chamando as pessoas para ruas, está fazendo audiência pública, está fazendo a pressão. Aquilo que precisava ter sido feito, sem querer passar na cara de ninguém, no passado, entretanto, muita gente boa terminaram passando batido, e todo lugar da Bahia praticamente tem pelo menos um núcleo ou um campus da UNEB, e Ipirá terminou passando batido pela história da expansão da Universidade Estadual da Bahia aqui para o nosso município. Afinal, gente, a gente precisa contextualizar, ver a nossa dimensão, perceber o nosso tamanho. Ipirá não é uma cidade pequena. Ipirá também não é uma metrópole, mas Ipirá é uma cidade de porte médio. É uma cidade de porte médio com 62 mil habitantes, que tem mais de 3.000 quilômetros quadrados, com 23 povoados, encravado no semiárido, mais precisamente dentro do polígono da seca,
aqueles locais que tem muita dificuldade de chuva e por conta disso a gente vive uma estiagem prolongada que dizimou o nosso rebanho, que praticamente acabou com a nossa pecuária do leite, e a gente está tentando levantar o setor coureiro. Estamos indo à Universidade Estadual da Bahia trazer equipe de professores e alunos para trabalhar a cadeia produtiva do couro, e vamos realizar a segunda-feira do couro no mês de setembro. E dizer que Pirá tem a mesma população de Itaberaba. Dizer, Ângelo, que Pirá tem a mesma população de Coité. Mas o que é que há? Como é que Pirá tem a mesma população de Itaberaba, tem a mesma população de Coité, e muitos órgãos regionalizados não pararam aqui? Nós não temos uma DIREC, minimamente uma DIREC, a gente está subordinado à Feira de Santana. A gente não tem uma DIRES, uma Diretoria de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Eu acho que foram extremamente perversos com o Ipirá. Foram extremamente, meu amigo Jaime, perversos com a mesma nossa terra. Ou não houve a representatividade política à altura para estar reivindicando e radicalizando essas coisas aqui para a nossa terra? Não é possível que somente agora a gente ganhe uma agência do Banco do Nordeste, uma agência do INSS com características regional e um ponto cidadão, quando essas cidades pelas quais eu referi já as possuem há muito tempo. Eu não sei o que é que há. Por que fizeram isso com a gente? Por que deixaram a gente na contramão da história? Minimamente, às vezes, para tirar um documento, a gente precisa sair de Ipirá para a Feira de Santana ou para Itaberaba. Gente, pelo amor de Deus, desculpe os termos, mas isso é uma esculhambação. A gente precisa sair desse marasmo, sair do atraso. Jacus e macacos perceberem que é muito mais importante estarem unidos e de mão dadas do que fazendo boicote e não permitindo que as coisas caiam e venham para essa terra. Há pouco, o deputado Afonso Forense nos contemplou com uma brilhante palestra. Falou às vezes até muito mais como técnico ou em linguagem técnica do que como político. E ele dizia para a gente o seguinte: por que é que a Bahia ficou a vida inteira com uma única universidade federal, enquanto Minas Gerais a vida inteira teve, para bater de pau, o Rio de Janeiro, São Paulo, o Rio Grande do Sul, toda a vida teve inúmeras universidades públicas federais. Mas foi o presidente Lula que deu o pontapé inicial. A Bahia hoje tem 4. A Bahia tem 4, mas Minas Gerais, até onde eu tive perna para acompanhar, tinha 11. E o Rio Grande do Sul, uma população menor do que a gente, já tem 7 universidades públicas federais. Então precisa que a Bahia e o Nordeste do Brasil mostre e imponha a sua força. Não é possível. A Bahia, com 16 milhões de habitantes, tem 4 universidades federais. O Rio Grande do Sul tem somente 11 milhões de habitantes e tem 7 universidades federais. Então está na hora. Está na hora da gente se levantar, da gente acordar e perceber que depois que passam as eleições,
a gente deve dar as mãos e caminhar no sentido das conquistas para a nossa cidade. Seja lá quem for o prefeito, seja lá quem for o grupamento político. Um abraço a todos e vamos em frente, meus amigos.